do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Ultimamente, essas equipes têm se enfrentado, né, nessas competições de mata-mata e têm sido jogos duríssimos. O que dá para prever desse encontro? Primeiro deles aqui no Rio de Janeiro, PVC. Dá para prever que o Maracanã vai ter 60 mil pessoas. Ingressos esgotados, né? Que eu faço a previsão certa, eu prevejo que o Maracanã vai estar lotado. Isso vai. Então eu acertei a previsão já. Só isso. E, assim, o noticiário do... O Vidal vai começar no banco de reservas e o Cebolinha também. O Flamengo vai começar com a formação... Com aquela formação que junta com o Rodinei na lateral, teve 3 jogos, marcou 13 gols e sofreu 1. 7-1 no Tolima, 2-0 no Atlético, 4-0 no Juventude. Essa formação com o losango de meio campo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes e De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O Dorival Júnior diz que a vantagem de usar essa formação, que estava desaparecida do futebol brasileiro, desse desenho do losango no meio campo, a vantagem para ele é que ele mantém sempre 4 em linha na defesa e sempre o Arrascaeta circulando, flutuando atrás dos volantes, para servir Gabigol e Pedro. Está funcionando tanto que nos últimos 7 jogos que o Pedro virou titular, ele fez 9 gols e 5 assistências. O Flamengo marcou 19 gols desses daqui, o Pedro participou de 14, 9 mais 4. São números 9 mais muito 5, expressivos, né? Do outro lado, o Atlético está se falando que pode jogar com 3 zagueiros, eu não acredito. Porque o Filipão não escalou 3 zagueiros em nenhuma formação. Acho que ele trabalhou o Thiago Heleno entrando da zaga, o Thiago Heleno voltou depois de 4 meses. Depois de 4 meses de lesão, jogou a partida passada contra o Botafogo. Se ele entrar no momento do jogo, entra como líbero na sobra, mas não acredito que o Filipão vai começar a partida com os 3 zagueiros. Vai começar no 4-2-3-1, como tem sido a impressão que eu tenho. O Pablo não joga, talvez o Rômulo no ataque, ou o Cirino, que viajou. O Cirino também está voltando depois de 4 jogos. Ô, Lori, sabe que a gente estava falando de sistemas aqui e tal, né? Normalmente, né, pelo menos nos últimos tempos, os times brasileiros eles têm adotado muito o 4-2-3-1, né? Sempre com 2 extremos abertos, e a gente vê o Flamengo jogando de uma maneira diferente. E quando a gente conversava com técnicos e tal, eles justificavam a escolha do 4-2-3-1 pela dificuldade de se marcar as laterais, né? Quando você joga num esquema com o losango, por exemplo, como é o que o Dorival está tentando nesse momento no Flamengo. Você acha que o Dorival conseguiu encontrar uma solução que estava meio esquecida aqui no futebol brasileiro, principalmente? Como é que você acha por que você acha que isso tem dado certo com o Flamengo? Dá certo porque tem muita qualidade. Tem muita qualidade e eu acho que a gente tem que diferenciar sistema de jogo de esquema tático. Principalmente pela questão de que durante o jogo as equipes mudam as suas formas de jogar, posicionamento. Elas mudam muitas vezes o próprio sistema de jogo em determinadas situações. E o Flamengo tem muita qualidade, né? Você tem um jogador como o Arrascaeta livre para entrar na área, você tem um Pedro que é um atacante muito inteligente, que sabe sair da área para criar espaços para a chegada do próprio Arrascaeta e depois vai para a área para fazer gol. Então acho que essa evolução tática de um time que tem muita qualidade chama a atenção, né? E o momento do Pedro, eu acho que o momento do Pedro é especial. O Pedro é um atacante que dá muito repertório para o time e ajuda também o outro atacante que joga ao lado dele, né? Muitas vezes, eu e o PVC que somos mais velhos nisso, a gente já viu, por exemplo, nos anos 90, era final dos anos 90, quando havia grandes times do futebol brasileiro, muitos times, ou diria que até a maioria deles, jogava dessa forma, com 2 atacantes apenas. Sim. E muitos deles sem centroavante fixo. E essa movimentação de busca de área, chegada dos meias e tal. Eu não acredito em sistema de jogo único, né? E me chama a atenção como no Brasil muitos dos bons times têm evoluído nisso, em como o esquema tático vai variando com base em um sistema. Tem muita gente que joga no 4-3-3, por exemplo, e aí em determinados momentos da partida está sendo atacado, faz uma linha de 5, recua um volante, faz uma saída de bola com 2 zagueiros e um lateral, atuando como se fosse um zagueiro. Então tem coisas bem interessantes acontecendo. No passado a gente aprendia um pouco na teoria que o sistema de jogo é o que o Pedrinho chama de plataforma. Uhum. E o esquema é o sistema em movimento. Ou seja, é o que você vai estabelecer como estratégia para entrar na defesa adversária ou para se proteger da força do adversário. O Filipão tem começado no 4-2-3-1, tem muita facilidade na saída de jogo do Hugo Moura. O Hugo Moura tem jogado muito bem. E o Terans nem se fala.
Vamos fazer o seguinte para acrescentar aqui ao nosso papo, né, as possíveis escalações de Flamengo e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos colocar primeiro a escalação do mandante desse jogo de amanhã, é a escalação do Flamengo do técnico Dorival Júnior. Olha só, Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. É uma escalação que já está ficando bem conhecida, está quase na ponta da língua do torcedor do Flamengo, né? Thiago Maia. É o quarto jogo. Exatamente. João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Se você pensar que a formação do Jorge Jesus, clássica, né? Campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo, tinha Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, jogou 8 vezes, essa formação vai para o quarto jogo. Já é metade dos jogos que aquele time fez. É verdade. Aquele time jogou 8 vezes apenas junto. E é curioso como o Gabigol, né? Ele não está numa seca aí, não tem conseguido fazer os gols, mas o quanto ele tem sido importante, né? Para o esquema funcionar. Acho que ele até está, não sei se a palavra certa é se prejudicando individualmente, né? Porque os números dele baixaram um pouquinho. Mas ele, em prol do todo, ele está fazendo os números dele baixarem um pouco, né, Nori? Mas ele está sendo coletivamente muito importante, né? Acho que a evolução tática dele tem se mostrado grande, né? Um jogador que muitas vezes tem uma certa birra de setores nossos mesmo, da imprensa e de parte da torcida em determinados momentos do comportamento dele, mas ele tem funcionado muito bem para o time. Aquele passe que ele dá para o Arrascaeta no gol contra o Avaí é impressionante, né? Toda a qualidade que ele tem. Ele não é só um centroavante de área, ele é um atacante muito completo. Acho que ele está ganhando pontos importantes na questão tática com essa nova função. Vamos dar uma olhadinha então no campo do Atlético Paranaense, a provável escalação do Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para esse jogo de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Olha, Bento no gol, Bento que é o substituto do Santos, né? Que agora é rival. Pedro Henrique, Thiago Heleno e Hernandes, né? Escalação que o PVC não acredita que ela vá se concretizar amanhã, né? Com a escalação num 3-4-3. Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner, Canóbio, Terans e Coelho. O Thiago Heleno está voltando de uma lesão de 4 meses, né? Foi titular contra o Botafogo na derrota por 2-0 no estádio Newton Santos. Você acha que mesmo ficando tempo fora assim, ele vai utilizar o Thiago Heleno? O Thiago Heleno de começo de jogo, PVC? Isso não é informação. A Nádia confirmou a informação de que o Filipão treinou com os 3 zagueiros. Sim. Mas isso não significa necessariamente que vai iniciar o jogo assim. Eu entendo, não é uma informação, eu estou observando. Informação ele jogou 21 vezes com o técnico do Atlético Paranaense e nenhuma ele começou com 3 zagueiros. Conhecendo o Filipão, eu acho que ele não vai começar um jogo com um sistema que ele não usou ainda. Um jogo desse tamanho com um sistema que ele não usou ainda. Pode usar. Pode acontecer de usar. Eu estou partindo da premissa de que nesses 21 jogos ele não usou. E que o Thiago Heleno está voltando agora. Então, acho que se jogar o Thiago Heleno, joga protegido. Joga como zagueiro, joga na sobra. Acredito mais como um pedaço da partida ele fazer isso. Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. Outro ponto. O Canóbio pode jogar de centroavante, mas o Canóbio não tem jogado de centroavante. O Canóbio tem jogado aberto pelo lado direito. Sim. E o Filipão gosta de ter uma referência no ataque, que seria o Pablo. O Pablo foi recuperado desde que o Filipão chegou. Mas está machucado, né? Está machucado. Houve um momento ali no começo do trabalho do Filipão que o Pablo tinha participação em 60% dos gols do time com o Filipão no comando. Uhum. Vamos dar uma olhada, porque esse é um duelo super interessante do ponto de vista dos técnicos também, né? O foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão, né? É verdade. No Palmeiras em 2012. No Palmeiras, 2012, gol do Betinho. Eu estava lá, inclusive, nesse jogo. Também estava. Lá, fiz a transmissão desse jogo. Maurício Noriega também estava. Outro dia a gente falou aqui, Nori, que o Diniz falou assim, Filipão só foi campeão com um time bom na Copa do Brasil. Pega essa escalação daí. De 2012, né? Não era um time dos mais... Desculpa. Dos mais lembrados. O time do Coritiba era bem melhor que o do Palmeiras, bem melhor. Tinha o Everton Ribeiro, né? Em grande fase já. Vamos assim agora colocar... Eu atrapalhei tudo. O PVC atrapalhou todo o andamento do programa aqui. Vamos colocar de novo o duelo entre os treinadores, porque tem Filipão contra Dorival. Cidade... Mesmo com reservas. Um time com muita capacidade de
de suportar pressão e bem treinado e bem capacitado psicologicamente para explorar a jogada do contragolpe quando aparecesse, né? Talvez seja uma das estratégias que ele vai tentar para esse belo jogo. O Filipão está feliz. A grande questão dele, para mim, é essa. Eu adoro contar essa história, às vezes fica um pouco repetitivo. Em 2011, quando ele estava no Palmeiras e brigou com o Kleber Gladiador, e eu perguntei para o presidente Arnaldo Tironi na época: presidente, o Filipão não trabalha mais com o Kleber. O que o senhor vai fazer? Olha, o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima, o que o Felipe decidir nós vamos acatar. Então o Filipão era quase presidente do time. Quando ele voltou para o Palmeiras em 2018, que o clube estava completamente reformulado, e os meninos da assessoria de imprensa eram os mesmos, os meninos diziam assim: cara, ele está muito feliz, o olho dele brilha, parece que ele está na Disneylândia. Parece que ele pergunta assim, mas só preciso dar o treino? Só o treino, Filipão. Ele está exatamente assim no CT do Caju. Quem já entrou no CT do Caju sabe do que eu estou falando. Da estrutura do CT, É né? impressionante. Que é espetacular. Então, assim, ele precisa fazer o quê no CT do Caju? Só dar o treino.